Esse capítulo, eu acho que para mim é um assim, dos mais importantes, mais difíceis e mais controversos de todo esse texto da Bhagavad Gita do Shuddha Mandalam. A gente começa pelo título do capítulo: Sannyasa Dharma Gita. Na nossa instituição, muitos mestres dizem que todo o Shuddha Sankhya, todo esse conjunto inicial até o capítulo 19, que compõe o Shuddha Sankhya, ele se traduz por uma palavra, que seria sannyasa. E a segunda parte, os capítulos do Shuddha Yoga, que começa agora no capítulo 20 até o 25, eles correspondem ao que nós chamamos de Tyaga. E entre sannyasa e Tyaga, são duas expressões que têm muito em comum e que têm pequenas diferenças. Então, esse capítulo 19, ele pretende deixar claro o sentido de sannyasa para nós. O que o Senhor Krishna está fazendo, ele está redefinindo esse conceito, que é no conceito antigo, conceito védico, né? E o Vasudeva, em sua tradução, procura interpretar para que, de uma maneira assim simples e pedagógica, nós tenhamos acesso à visão do Shuddha Dharma. Ele faz um esforço muito grande nesse sentido, e esse é o capítulo em particular que eu tenho mais diferenças com ele. E eu vou explicar por quê. Porque eu prefiro, sempre que possível, ficar próximo ao texto original, ao sânscrito. E eu procuro não trazer conceitos que não estejam no próprio texto. O nosso mestre prefere um pouco diferente, porque ele tem essa maestria e ele escreveu outros textos e outros artigos onde ele explica toda essa ciência, né? Então, uma introdução ao estudo da Gita, que é um trabalho importante. Que esses trabalhos esclarecem esses conceitos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, e a dona Lourdinha já tinha nos alertado, para que nós fôssemos em parte nesse capítulo. E foi bom que deu uma primeira lida, mas é claro que agora a gente vai em parte e vai poder discutir. Então, por exemplo, aqui a própria explicação, antes da pergunta do Arjuna, em cima, o tradutor coloca, né? Pergunta de Arjuna com referência aos méritos relativos ao Karma Sannyasa e ao Karma Yoga. Olha, nós somos membros do Shuddha Dharma. E para fazer meu ponto, eu quero começar exatamente por aqui, sabe? Como membros, e esses conceitos são conceitos fundamentais da instituição, eu deixo a pergunta, que eu queria ouvir só um pouquinho, de uma ou duas pessoas, como é que se define Karma Sannyasa e Karma Yoga?
Só para a gente entender como esse tema é difícil, como ele é polêmico, embora o capítulo trate disso, eu já percebi assim, a grande maioria dos membros da instituição tem aqui um ponto de dúvida, assim, um ponto que não está claro e que os olhares são distintos. Então, antes que eu me coloque dando o meu próprio olhar, eu só queria saber assim, se alguém gostaria de me dar uma definição simples do que é karma sannyasa e do que é karma yoga. Depois eu sigo com essa análise. Alguém gostaria de começar? Dona Lurdinha, a senhora gostaria de falar? O seu microfone está fechado, mas se a senhora quiser, eu posso falar também um pouquinho. Estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Vocês devem conhecer uma história de dois iniciantes do budismo. Já estavam lá no mosteiro, fazendo as suas práticas, quando esses dois saíram para determinada tarefa, e no caminho uma chuva muito forte caía e inundou uma estrada. E uma senhora que estava à beira desse caminho bloqueado pelas águas, indecisa o que poderia fazer, e ela com uma criança aparece no colo. E imediatamente um dos mongezinhos a segurou pelos braços e atravessou aquela rua bloqueada pela água e a colocou do outro lado em segurança. E quando os dois retornavam ao mosteiro, aquele que observou o amigo levando a senhora falou: mas você transgrediu as nossas leis, nós não podemos nem tocar numa mulher, e você a carregou nos braços. E ele ficou quieto e foram em silêncio caminhando. O outro mongezinho já estava incomodado, porque ele não falava nada. Novamente o inquiriu: afinal, você não está perturbado? Você transgrediu uma das nossas leis? E ele falou: olha, eu atravessei a senhora que estava em dificuldade, a coloquei lá e ela já não está no meu pensamento. No entanto, você, até aqui ao mosteiro, veio ruminando essa senhora no seu pensamento. Então, acho que realizou o Karma Yoga, né? Porque ele fez a obra, mas não se apegou a ela. E o outro, apesar de não ter tocado na senhora, o pensamento dele estava preso àquela situação. Então, são duas situações opostas, né? Um realizou o Karma Yoga e o outro preso aos seus desejos, pensamentos. Eu agradeço a lembrança dessa história tão rica, dona Ludinha, que explica muito bem o sentido de Karma Yoga. É verdade. Eu queria saber se alguém quer também dar mais um exemplo, e em seguida eu comento um pouquinho. O outro mongezinho, a gente pode senti-lo como um
karma sannyasa? Não. Não? Eu vou discutir isso. Eu acho que não, mas eu dou Não. das pessoas falarem e depois eu comento um pouquinho. Eu acho que a história é muito boa, dona Ludinha, mas ótima essa história, mas eu acho que o outro não é karma sannyasa, não, porque eu acho os dois parecidos, eu só preciso do professor para me ajudar a descobrir a diferença. Mas tem um sentido parecido os dois. O outro carregou Eu a acho culpa na cabeça, não se desgrudava dela. Eu acho que o outro mongezinho, ele estava mais preso a convenções, às Isso. normas da instituição, né? É, E não conseguiu se libertar, né? E praticar a ação justa e necessária e correta para o momento, né? O outro praticou e pronto, ficou com o pensamento livre, né? Ficou livre. exato. Livre. Mas, na verdade, eu gostaria de comentar, assim, o que eu aprendi, assim, na Estudar Dharma, sobretudo com o Francisco, né, é que nós precisamos, quem tenha a noção da unidade, né, de Bhavana, né, dedica todas as suas ações à divindade, né, ou deixa que o Atma haja e não você, né, o seu ego, né. Na verdade, isso é muito difícil, muito bonito de falar, né? Mas é muito difícil de executar. Na verdade, eu acho assim, nós temos que ter em mente que nós somos como se fosse uma página em branco, né? Com uma caneta. Quem vai escrever a nossa história é Deus, né? Então, não sou eu que ajo, né? Como São Paulo diz. É Deus, é Cristo que age em mim, né? Então, agora, quando você está preso a pensamento se prende a normas, às regras, a instituições, você deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, isso é pecado, você vai ser castigado. Isso para mim é uma prisão, né? A sua mente está presa. O que a Estudar Dharma propõe é entregar, né? É a entrega e o desapego do fruto da ação. Entrega a Deus e o desapego ao fruto da ação, para a gente poder ficar livre. O que é a autorrealização? É a liberdade. A liberdade é conhecer a verdade de fato, né? E ser livre para executar a ação, não a gente, o nosso ego, mas Deus, que é o ator e o autor universal. Vai ao encontro que a Dona Lourdinha falou. Namastê. Então, Namastê. eu agradeço as três falas, né? Eu não sei, parece que a Verônica quer falar ainda, será? Rubens, tá me ouvindo? Estou Tá ouvindo. Então, Não, para mim ficou muito claro a questão do karma sannyasa, que é onde ele realmente registra. Não significa não praticar ações, mas sim executá-las, as ações que são necessárias e sem apego a seu fruto. Então, agora, assim, o Karma Yoga seria justamente, às vezes a pessoa executa a ação necessária, mas ela ainda se apega ao seu fruto ou não? Eu fiquei na dúvida. não deve estar realizando a unidade através da ação. Rubens, posso falar também? Claro, claro. Olha, eu também pensei igual a Solange sobre o Karma Sannyasa. Agora, sobre o Karma Yoga, eu penso o seguinte, a pessoa, ela não faz a ação, ela só fica no pensamento. A ação não é executada, quer dizer, essa pessoa, o monge, viu a necessidade, mas ela ficou presa aos dogmas e não ao discernimento átmico. Ele ficou preso. Eu não sei se é isso que eu estou entendendo. Eu posso pegar a palavra? Por isso que eu disse que essa matéria ela é tão
tão complexa, sabe? Não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou. Eles estão me ouvindo, dona Lourdinha. Será que se eu chegar mais perto do microfone? A senhora me ouve melhor agora? Melhorou. Tá bom. Melhorou. Eu vou ver se fico daqui. Então, olha só, essa matéria é tão complexa, que foi por isso que eu disse no início que o esforço do nosso mestre, naquela época, pode ter sido válido. Hoje em dia gera um pouco de confusão, porque nós já temos conhecimento de tantas outras fontes e essas informações são desencontradas. Então, por exemplo, a palavra sannyasa em si, né, é a chave aqui para esse entendimento e tudo que está acontecendo nesse capítulo. Então, por exemplo, sannyasa, antes de Krishna, antes da Bhagavad Gita, significava exatamente isso que a explicação aqui diz que não é. Ou seja, aqui está escrito assim, ó, em 2-8. Sannyasa não significa não praticar ações, mas sim executar as ações necessárias sem apego ao seu fruto. Né? Ou seja, karma sannyasa. A palavra karma está até a mais aí. Né? Porque o composto karma sannyasa, se eu fosse pensar, sannyasa é renúncia, karma é ação. E a palavra sannyasa ganhou esse sentido de seguir a via da não ação. Era assim que era entendido. Aí o senhor Krishna vai dizer, não, o verdadeiro renunciante, o verdadeiro sannyasi, não é aquele que não pratica as ações. É aquele que não se apega aos seus frutos. Esse é o verdadeiro sannyasi. E eu não preciso empregar a palavra karma, que gera confusão. É sannyasa e sannyasi. E sannyasa era entendido antes como aquele que não age, né? E agora como aquele que age sem apego aos frutos. E a dimensão de Karma Yoga, sim, tem uma componente a mais, que é muito próxima, alguém lembrou que as expressões podiam ser quase sinônimas, mas a ideia de Karma Yoga é a ideia de levar todas as ações, aquelas que eu escolho executar, como aquelas que eu escolho não executar, porque não são necessárias e não são úteis, né? A ideia de maestria, de perfeição, com desapego e tudo mais, em estado de sannyasa. Então, sem dúvida que Karma Yoga, que é o que o Sr. Krishna vai tratar também nesse capítulo, envolve esse entendimento atualizado do que seja sannyasa. Sannyasa é entendido como não praticar as ações, ou seja, seguir a via do conhecimento, a via do Vedanta, que era proposta na antiguidade. Você tinha lá a via das ações e a via da não ação. O que significava a via das ações antes? Significava a via do trabalho, a via em sociedade, a vida em família. Toda essa arrumação era da vida ativa, então da vida das ações. Quando eu renuncio a essa vida, que eu ia me tornar um asceta, eu seguia a via da não ação, a via do sannyasa. Só sannyasa, não preciso nem falar karma sannyasa. Você se tornava um renunciante, está subentendido ao quê? Ao mundo das ações. Aí o Krishna vai dizer, não, você não deve renunciar ao mundo, você deve renunciar aos frutos das ações. Então ele vai dar um outro sentido de sannyasa, que é esse sentido onde, no exemplo de Arjuna, eu vou para a batalha e ainda assim posso ser um sannyasi se eu não estiver apegado ao fruto. Vou ficar aqui.
Ao longo do capítulo, nós vamos chegar nessa distinção sutil entre sannyasa e tyaga, ou até a diferença com karma yoga. Eu prefiro, por mim, a expressão karma sannyasa, a expressão karma sannyasa, eu não vejo tratada na Gita, ela não aparece, inclusive, então eu não vou seguir o nosso mestre Vasudeva, eu não vou utilizar essa expressão, porque não aparece na Gita. Só para dar um exemplo, se eu fosse ler aqui esse primeiro verso, né, que diz assim, olha, tu que exaltas a renúncia ao fruto da ação, como também a transcendência dessa renúncia, dessas duas atuações, diga-me para que eu estar seguro, qual a mais abençoada? E a primeira ele diz lá no rodapé, Karma Sannyasa, e a segunda, Karma Yoga. Então aqui ele pretende já definir as duas. Ele já está aqui definindo, olha só, o que é Karma Sannyasa e Karma Yoga para ele, né? Mas, isso que eu estou dizendo, eu não vou aceitar essa definição, que é a definição do Vasudeva, né? Porque, para dar contra a prova do que eu não preciso aceitar, é ver como está no sânscrito, no original em sânscrito, né? Então, no original em sânscrito, corresponderia, numa outra Gita, ao capítulo 5º, o verso 1, o verso de abertura. Então, quem tiver qualquer outra Gita, basta ler no capítulo 5º, o verso 1. Eu vou ler aqui na Gita do George Forenstein, que é essa Gita aqui, que eu já tinha mencionado para vocês. Ele diz assim, ó, louvas a renúncia às ações, ó Krishna, e depois louvas o yoga. Qual dos dois é o melhor? Então é exatamente o que o Krishna vai responder nos versos aí que vai do 2º até o 8º, né? Então, aí ele começa assim aqui no nosso texto. Karma Sannyasa e Karma Yoga, ambos levam o logo da bem-aventurança. Entretanto, a transcendência do apego ao fruto da ação adquire superioridade por meio da renúncia ao fruto da ação. E tem as notas de rodapé 3, 4 e 5. Transcendência, transcender os resultados da ação é superior à renúncia. 4. Dedicação por meio do Karma Yoga. E 5º, Karma Sannyasa. Ele insiste nessa definição de Karma Sannyasa. No entanto, como eu disse, isso não é preciso. Eu vou ler o verso do Forenstein. Ele diz assim, a renúncia, simplesmente, não precisa karma, e o Karma Yoga, ambos conduzem a boa fortuna. Mas dos dois, o Karma Yoga é melhor. É melhor do que a simples renúncia, né? Nesse sentido, a renúncia ao fruto da ação. Ele vai dizer que isso já é importante, já é sannyasa. Mas tem uma coisa a mais ainda, que é o que vai tratar aqui. Então, no verso 3, ele diz, aquele a quem nada aborrece, nem nada deseja, que possui discernimento átmico, é conhecido como sannyasinho, sannyasi, o renunciante, aquele que está livre dos apegos. Ele, transcendendo as dualidades, é liberado da escravidão das ações que conduzem aos novos nascimentos. É o verso 3, né? Então tá bom, tá tudo certo aqui. Aí ele diz, ó tu de grandes façanhas, todavia, para aquele que carece de discernimento átmico, é difícil renunciar ao fruto da ação, ó sábio. O sábio que possui tal discernimento, logo alcança a bem-aventurança brâmica. Esse aqui está assim no outro texto. Mas a renúncia ao Arjuna é difícil de atingir sem o yoga. O sábio, jungido no yoga, se aproxima em pouco tempo do fundamento
universal. Então, o verso 5º agora. O aspirante com transcendente discernimento, de purificado entendimento, com a mente e sentidos dominados, compreendendo que tudo é da natureza de Brahman, ainda que esteja ocupado na ação, não está sujeito à sua escravidão. Né? Eu vou seguir nessa mesma linha. Eu vou tirar a palavra karma de sannyasi para fazer a distinção. Então, no verso 6º, ficaria assim: o aspirante que executa a ação necessária e não está apegado ao seu fruto é um sannyasi. E o karma yogi também, né? Porque o karma yogi também faz isso. E não aquele que meramente transcendeu o tríplice fogo, purificação das atividades do intelecto, mente e emoção, dos sentidos. Nem tampouco aquele que desiste da ação física. Quer dizer, está claro aqui que o sannyasi não é aquele paragita, não é aquele que renuncia à ação, que renuncia à ação física, né? Está claro aqui. Agora ele fala no tríplice fogo e explica, mas essas questões não aparecem no texto original, que a gente poderia ver pelo 6º capítulo agora, no verso de abertura. Eu vou querer ler, porque vai naquele sentido que eu venho insistindo. Né? Então, aquele que executa a ação a ser cumprida, sem apego para o fruto de ação, é um sannyasi e um yogin. Não o é, porém, aquele que não é aquele que não age, que é inativo, né? Que não realiza o fogo do sacrifício. A ideia de fogo que é colocada aqui, o nosso mestre introduz com esse sentido das atividades interiores nós. Mas no original, quando eu faço a crítica à via da ação, né, é porque o fogo fazia parte da tradição ritualística. O fogo fazia parte da via da ação. Dentro da própria casa, na cozinha, você tinha o fogo sagrado, que é o fogo que cozinha os alimentos. Então a cozinha era um lugar sagrado desde a antiguidade indiana. Então toda aquela ritualística que envolve a família, que envolve a sociedade, faz parte disso que está organizado pelo fogo sagrado, que é a via da ação. Mas quando eu renuncio à via da ação, né, então, é o que ele faz a observação aqui nesse verso 6, que eu vou ler. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Tem a ver com o estudo aí que você está falando. Mas eu vou te atrapalhar, né? Não. Então, Rubens, você tocou no assunto aí do ritual de sacrifício, né? Dos Vedas, né? E também o sannyasi tem um sentido diferente também, igual você falou para o Vedanta, né? Que seria um renunciante, que ele abandona a vida ordinária e vai para as montanhas, para a floresta, buscar a autorrealização. Aí vem o Senhor Krishna e nos apresenta uma outra visão de renúncia, né? Que nós sabemos, né? Que a Shuddhadharma a internalização, é tudo interno. A renúncia passa a ser interna. A batalha interna é tudo interno, eu sei. Então aí vem a minha pergunta. O Vedantino também lê a Bíblia, não, desculpa, porque eu estou com o texto sagrado na cabeça. Também lê o Bhagavad Gita. E aí, qual a interpretação que ele dá? Pois é isso que eu estou dizendo. A leitura do Shankara, por exemplo, né, que é onde nasce o Advaita Vedanta, que é a principal escola, né, ele vai dizer, olha, na verdade, nós temos que levar em conta que o Arjuna não é um discípulo
o mais preparado. Então, para ele, o Senhor Krishna ensina a via do Karma Yoga, que é uma via preliminar, a via das ações. Ela é inferior à via do conhecimento, a via do Gnana Yoga, que é a via mais nobre. Então, tá certo, o Senhor Krishna propõe aqui que se faça ação, mas é só porque ele estava falando para o Arjuna e não para uma seta de uma classe superior. Essa é a escapada que o Shankara arruma para poder dizer que a Gita confirma a teoria védica, né, do Vedanta, quando na verdade isso é uma arrumação meio, é um sofisma, na verdade, né? Mas isso está claro. Quem pegar a Gita Bhashya de Shankara vai ver isso. Tanto que a própria palavra Shalada, que é a palavra que faz o link entre a parte ritualística externa e a ritualística interna, é a palavra que foi pegada da tradição ritualista e foi ressignificada como essa parte interna. Essa própria palavra o Sr. Shankara vai definir como Shalada é Astikya Buddhi, ou seja, essa confiança que faz a gente nascer, e ela é eminentemente intelectual, que é exatamente para dizer que ela não tem uma dimensão com a praxis, contrariando o exemplo de Arjuna, que se enche de Shalada quando resolve ir à ação, porque ela tem esse componente da praxis, é agindo que eu me encho de energia, é atuando nas ações legítimas, verdadeiras e altruístas, que eu me encho de energia. Então a saída de Shankara é uma saída eufemística. E é por isso que o Vasudeva, aqui no texto, arruma todo esse monte de expressão, inclusive como Karma Sannyasi, porque ele vem desse contexto exatamente do Vedanta. Então ele tem que arrumar uma terminologia para dialogar com o Vedanta. Hoje isso não é mais necessário, basta entender o que a própria Gita diz diretamente, né? E, na verdade, o Vasudeva está respondendo, na verdade, aos vedantinos ainda. Então fica essa linguagem complicada, muito difícil de entender, que Karma Sannyasa, que literalmente quer dizer renúncia à ação, né? Então tira a palavra karma. Karma Sannyasa quer dizer renúncia à ação. Agora, Sannyasa que eu posso entender, que o verdadeiro renunciante, o Sannyasi, é aquele que renuncia aos frutos da ação e não a ação ela mesma, quando a ação é mandatória, obrigatória, legítima, necessária. Eu não posso me furtar à ação necessária, né? Agora o Karma Yoga vai além. Eu nem me furto à ação necessária e eu nem induljo na ação desnecessária, né? Ou seja, eu me atenho à ação necessária e não me dou o direito, eu não evito a ação innecessária, não evito a ação necessária e não me permito a ação desnecessária. Se a gente lembrar a vida de Francisco, ele já está em união direto com o tempo todo. O tempo todo, é unidade. Ele não se permite ninguém trazer ele para uma conversa que tira do foco. Porque se é desnecessário, na hora ele encerrava. Porque ele não se permite fazer nada de desnecessário, porque ele está naquela via focada, igual um laser para atingir o objetivo. Ele só faz o que é necessário e ele não faz nada do que não seja absolutamente necessário, de acordo com a vontade de Deus, conforme expressa para ele. Essa também é a diferença do Karma Yoga, que a gente vai ver mais para frente. A própria
A própria palavra yagna, né, que é o sacro ofício, quer dizer, sacralizar, né, o ofício, já é uma outra dimensão da palavra yagna dos Vedas. Isso é muito importante também. Quando eu quero falar da tradição ritualística, que está sendo ressignificada, que vai ser internalizada, tem 3 palavras-chave, que é yagna, dana e tapas. Essas 3 palavras são palavras dos Vedas, do ritual do fogo. São toda aquela ritualística que os sacerdotes faziam, que tem a ver com o fogo, na verdade. Tem tudo a ver com Agnihotra, com aquelas expressões. E na Gita, isso vai ser internalizado como o fogo do coração, né? Então, yagna, dana e tapas vai passar a ser a austeridade do ser, né? O sacrifício, que era yagna, que existiam sacrifícios naquela época, como existia na tradição cristã, passa a ser entendido como o sacrifício de si mesmo, o sacrifício do ego, né? Então, e dana, que é a doação, passa a ser entendido como a doação de si mesmo, quando você se doa de coração pelo projeto. Então, os 3 termos que vinham naquela via da ação vão passar a ser entendidos dentro dessa via do Shuddha Yoga, que está sendo introduzido por Krishna na Bhagavad Gita, e é que diferente dos yogas de então, que o Senhor Krishna critica. Tanto ele critica que ele diz: eu vou revelar para você, Arjuna, um yoga que se perdeu, que ninguém mais conhece, que não está em nenhum texto, que as pessoas não vivem mais. Um yoga ancestral que foi revelado por mim mesmo, ou seja, pelo representante da divindade. O Shuddha Yoga, o Krishna Yoga, o Shuddha Raja Yoga. É isso que vai ser revelado. E esse Shuddha Raja Yoga é que reinterpreta sannyasa como renúncia, não mais à ação, mas ao fruto da ação. Por isso que eu não gosto muito da expressão junta, karma sannyasa, para comparar com karma yoga, como se existisse aí essa comparação possível. Existiria se eu estivesse dialogando com o Vedanta. Eu não vejo aqui essa necessidade. Eu prefiro ficar no sentido novo que o Senhor Krishna está atualizando de sannyasa e entender como aqui ele usa a expressão karma yoga nesse sentido. Agora sim, né? E que ele convoca a Arjuna à atividade, que é uma dimensão do Shuddha Yoga, o Karma Yoga. O Karma Yoga é aquela fase que, na verdade, na nossa instituição, a gente pode chamar de meditação na ação, né? Meditação na ação, porque a meditação tem um lado que é de uma contemplação mais assim, quando a gente está mais isolado, sozinho, é um tipo de meditação, né? O Karma Yoga é quando eu busco fazer de cada ação a minha meditação, para dar uma aproximação assim geral do assunto. Essa na minha leitura, mas por isso que eu disse, isso é extremamente complexo, complicado, dentro da própria instituição do Shuddha Dharma, há controvérsia, os próprios textos, os artigos dos mestres, você vê que às vezes dão possibilidade de uma interpretação, às vezes da outra. Como o Vasudeva foi o tradutor, ele privilegiou a sua leitura, mas nesse caso eu me afasto da tradução dele, até porque no verso em sânscrito não aparece a palavra como ele traduz. Então eu me afasto um pouquinho dele. Posso seguir? Gostaria de voltar, porque eu acho que eu me expressei errado, né? Com relação àquela história, aquele que levou a senhora, ele realizou um ato de karma yoga, porque ele alcançou a unidade naquela atitude, e ao mesmo tempo
um sannyasi, porque ele se desprendeu dos frutos daquela ação. Já o outro que eu queria, assim, catalogar, ele está incluído em que situação? Muito bem lembrado, dona Lourdinha. Graças a Deus a senhora deu esse exemplo. Maravilhoso. Porque, de fato, esse que carregou a moça, né? Ele é um exemplo de sannyasi verdadeiro, porque não está apegado ao fruto da ação, e buscou fazer aquela ação com essa maestria, entregando a Deus, a divindade, como parte do seu karma yoga, tá certo? O outro cai naquele verso que diz, né? Olha, a renúncia sem yoga é uma coisa tão difícil que a gente tenta e não consegue. Então o rapaz está lá com o manto alaranjado, ele diz que renunciou à via da ação, vamos dizer assim, né? Mas na verdade não adianta, o hábito não faz um monge, né? Se no meu pensamento aquilo ainda não foi alcançado, então eu não sou um sannyasi no sentido conforme definido por Krishna na Gita, ou seja, aquele que está totalmente tranquilo e desapegado dos frutos. Ele é um sannyasi à moda antiga, ou seja, ele cumpre a letra ali da escritura. Eu não carreguei a mulher, mas isso não quer dizer que ele se livrou de nada. Ele só está cumprindo uma disciplina externa, porque o próprio texto nos admoesta, né? Sem essa compreensão iógica, é muito difícil a gente viver o verdadeiro sannyasa, a verdadeira renúncia, que é não agir quando não é necessário agir, e agir quando é necessário agir, mas sem apego ao fruto. Então ele não agiu como sannyasi antigo, mas o apego estava lá. Tanto que se aquela mulher tocasse nele, ele acendia em brasa de novo. Porque o exemplo que a senhora deu é o fogo da paixão, o poder da sedução, é o próprio fogo que é normal nas relações das pessoas, que envolve a sensualidade, né? Que ele não tinha dado conta. Ele acha que renunciou à sensualidade, que é um sannyasi, mas não renunciou, porque o outro sim, porque ele tem um toque tranquilo, um toque honesto, um toque legítimo, que está no controle. O que não quer dizer que ele é incapaz de qualquer toque, porque ele perdeu a sensibilidade. Não, ele está no controle da sua sensibilidade. Enquanto o outro, apesar de ter, ele acha que cumpriu as regras, mas estava preso em pensamento que ele não conseguia se desligar da atitude que o amigo havia realizado, né? Então ele estava preso à ação do amigo, ainda que ele tivesse achando que estava respeitando regras, mas ele estava carregando um peso de uma pessoa não evoluída, né? Então, dona Lourdinha, e mais do que isso, eu arrisco dizer, né? Porque o amigo dele disse para ele o que de fato se passava. Eu deixei a mulher do outro lado do rio. Você está com ela ainda. Querendo dizer, Isso. Essa sensualidade que você acha que foi o que eu cedi e me dominou, você ainda não a venceu. Você é um monge na aparência exterior. Na verdade, porque se ele tivesse vencido, ele não estaria com essa perturbação pelo ato do outro. Exato. Então, eu posso seguir com a leitura? Com certeza. Então, eu vou ler aqui o verso 7. Aquilo que os videntes declaram ser sannyasa, sabe tu, ó Pandava, que é yoga. O aspirante que não houver abandonado a ideação pessoal e o egocentrismo, jamais poderá converter-se
e um karma yogi, né? Então, aqui sintetiza o que nós viemos discutindo. Eu não preciso nem olhar o número 9 lá, que ele chama de novo de karma sannyasa. Não, sannyasa dá conta. Aquilo que os videntes declaram ser sannyasa, é isso que o Senhor Krishna está definindo, né? Ou seja, é algo muito difícil de alcançar, que de fato eu preciso já estar vivendo o yoga. Se eu acho que vou viver essa renúncia à via das ações, ou desapego ao fruto da ação, sem esse preparo yógico, eu fico como esse monge que a senhora deu exemplo, né? Então aí vai dizer no verso seguinte: é conhecido como perfeito no Karma Yoga aquele que não está apegado à ação, que engendra prazeres nos sentidos, e que, além disso, renunciou a toda ideação passional. Então, aqui ele está dizendo, além de sannyasa, né, o que é que caracteriza o Karma Yoga? Aqui está claro, né, que é isso, né, que você não está preso nessa rede que te prende aos sentidos, aos prazeres dos sentidos, né? É como se fosse um escravo, né, Rubens? Estaria escravizado pelos sentidos, né? E esse verso, deixa eu ler na outra Gita, esse verso seria o capítulo 6 do 4, que eu acabei de ler, que aqui é o 8º, lá diz assim: quando com efeito o sábio não se agarra nem aos objetos dos sentidos, nem às ações, renunciando a toda motivação, disse então com efeito que ele ascendeu ao yoga. Ao yoga, né? Que é o que está sendo definido aqui. Mas para o Vasudeva, como eu disse, é importante ele utilizar a expressão karma sannyasa, por contraposição a karma yoga. Mas aqui a contraposição literal é de sannyasa com yoga, né? Que é a que dá conta de tudo. Yoga no termo mais amplo e mais geral, né? Para mim, o aspecto de karma yoga é, como eu disse, aquele aspecto da meditação na ação. Quando eu faço de toda a minha ação uma meditação, eu estou realizando esse aspecto do Shuddha Raja Yoga, que a gente pode chamar de Karma Yoga. É até onde eu vejo, mas isso também é polêmico. É polêmico. Essas divisões, Karma, Bhakti, Gnana, todos esses tipos de Yoga, o Senhor Krishna, ele deixou tudo isso uma área cinza, faz parte tudo do Yoga, o Yoga integral, o Puro Yoga, o Shuddha Yoga, o Shuddha Raja Yoga. Todas as outras coisas são aspectos que fazem parte, não é uma coisa assim, independente, sozinha. Por isso, realizar a síntese, né? Na nossa Gita, são capítulos da Gita, né? Quando começa agora o capítulo 20, a gente vai ter exatamente, depois do 21, vai ser o quê? Tem Atma Prakriti, depois, quando começa Karma Dharma Gita, você vai começar a abordar exatamente isso, que é o Karma Yoga, depois o Bhakti Yoga, depois uma espécie de Gnana Yoga. Mas, na verdade, depois ele vai dizer, lá no capítulo 25, né, que o Yoga é a síntese de tudo isso. É a síntese desses passos todos, né? Mas a Cristina ia falar alguma coisa. Eu estava seguindo o raciocínio, Cristina. Ai, desculpa, Rubens. Desculpa, não, eu só ia complementar mesmo, porque você falou aí que seria o capítulo 6, né? E o quarto verso, a quarta sloka, né? Da outra Gita, né? Isso. Aí eu gostei muito também dessa aqui do Loren. Ele fala, quando o homem está livre do apego aos frutos das ações,
e a ação mesma. Quer dizer, você tem que estar livre da ação mesma, ou seja, isso é yoga. Quando você está realizando alguma coisa, você está totalmente com a atenção plena naquilo ali. Então você tem que renunciar à própria ação mesma. Eu fiquei boba de ver essa palavra aqui. Quando o homem está livre do apego aos frutos das ações e à ação mesma e aos objetos do mundo dos sentidos. Então atingiu o mais alto grau da reta ação e tornou-se um yoguinho perfeito. Como livrar da... Né? Como você executar uma ação totalmente desapegado dela. Isso que é o verdadeiro yoga. Né? Difícil, né? Eu achei... É isso, Cristina. Muito bem lembrado. Agora, nessa sessão seguinte, que é que ele coloca de 9 a 13, né? A necessidade de executar todas as ações necessárias, ou seja, a ritualística lá, né? Yagna, Dana e Tapas, sem apego aos seus frutos, né? Ou seja, é a internalização da ritualística védica que está sendo proposta aqui na Gita. Então, todos esses versos que se seguem aqui agora, eles vão fazer agora a comparação, porque toda a primeira parte até aqui, por isso que eu quis separar Karma Sannyasa e destacar Sannyasa, porque esse é o nome do capítulo. E toda a primeira parte foi de Sannyasa. Essa segunda parte vai ser de Tyaga, depois ele vai comparar Sannyasa com Tyaga, já preparando a segunda sessão da Gita, que é toda ela, pode ser entendida como uma obra de Tyaga. Ou seja, Sannyasa e Tyaga são quase sinônimos, mas tem uma diferença. E é sobre essa diferença que a gente vai começar a trabalhar agora. Onde que eles são sinônimos? Que se Sannyasa é renúncia, para muitos Tyaga também é renúncia, também é esse abandono. Mas tem uma coisinha a mais. Tanto que Sannyasa caracteriza o Shuddha Sankhya, e Tyaga é o que vai caracterizar a segunda parte da Gita, o Shuddha Yoga. Os mestres dizem que a Gita pode ser entendida com duas palavras: Sannyasa e Tyaga. Sannyasa, Shuddha Sankhya. Tyaga, Shuddha Yoga, que são as duas partes da Gita. Então, quando eu entendo Sannyasa e Tyaga, eu entendi a Bhagavad Gita. Por isso que, ainda mais nesse capítulo, chamado Sannyasa Dharma Gita, eu não queria poluir esse conceito, colocando a palavra desnecessária, karma, na frente, e até a comparação não necessária mais, porque a contraposição não é entre karma sannyasa e karma yoga. Depois que eu defino sannyasa conforme o Senhor Krishna definiu como renúncia aos frutos da ação e não a ação ela mesma, que era a definição de sannyasa antiga, que aí sim o literal significa renúncia à ação, karma sannyasa. Isso era como era entendido antes. Aqui para a gente não, renúncia ao fruto. Então é essa renúncia que define a primeira parte da Gita, que vai ter como segunda contraparte Tyaga, que é isso. Além de renunciar, Tyaga, eu faço a dedicação, a consagração, a entrega à divindade. Não basta renunciar ao fruto e dizer, eu estou agindo sem interesse, não quero nada para mim. Eu ajo pela glória de Deus, em nome de Deus, como instrumento de Deus. Aí não é mais sannyasa. Porque sannyasa é como aqueles dois mongezinhos, que a dona Maria de Lourdes comentou, aquelas duas criancinhas, tolinhas, no começo do caminho, um ainda ali tentando falar para o outro que é certo e errado, um pouquinho mais esperto, mas ainda no nível de sannyasa, nesse sentido. O nível de Tyaga, né, é quando você já está em samadhi, vamos dizer assim, vivendo uma experiência tão elevada que a sua ação é a tua ação
unida com Deus, manifestando Deus no seu coração. Você irradia isso o tempo todo. E as pessoas notam o teu carisma, a tua energia. Então isso vem de Tyaga, que é um yogi que quando ele aparece em um lugar, as pessoas naturalmente se curvam em respeito àquela energia espiritual que está se manifestando. Isso começa em Sannyasa. Por isso que Sannyasa e Tyaga é sinônimo. Porque é a mesma história. Mas Tyaga é essa coisa vivida em Deus, amadurecida, que é o que ele vai começar a distinguir agora, a partir do verso 9. Que ele vai dizer como é que a gente caminha para isso, né? Ainda no processo de Sannyasa, fazendo as internalizações, né? Ou seja, renunciando a todos os frutos e com essa disciplina, né? Fazendo do sacrifício de si mesmo, a doação de si mesmo, e sendo austero o tempo todo. Quer dizer, essa disciplina me aproxima de Deus, me aproxima da minha entrega, da minha consagração plena de toda a minha vida e todas as minhas ações a Deus. Então aí eu estou me tornando um Tyagi, que é um ser liberto, né? Um ser, se ainda não é, está muito próximo de ser, mas já é um ser de luz, com certeza. De luz. Já é um grande ser. Então, isso é o que ele vai caminhar aqui, porque já está preparando a gente para entrar na etapa de Tyaga, que é o capítulo 20 até 25, só vai tratar de Tyaga. Assim como o capítulo 2 até o 19, só tratou de Sannyasa. Porque o Shuddha Sankhya é sinônimo de Sannyasa. E Shuddha Yoga é sinônimo de Tyaga. Essa é a interpretação mística mais interna que os mestres dão sobre esse texto da Gita. Então, são 5h15. Eu acho que a gente tem que acelerar um pouquinho. Nós vamos terminar às 5h30, não é isso? Pode. Pode? Por mim, tudo bem. O que a senhora acha, dona Lourdinha? Dona Lourdinha e eu, nós temos uma reunião dos emissários. Não pode estender, não, de jeito nenhum. Porque essa reunião começa às 5h30. Hoje temos a reunião dos emissários às 5h30. A senhora, eu acho que vai fazer um lanche primeiro, né? Eu também. Então é melhor parar agora. Ô, Rubens, então, eu acho, a gente marca aqui onde você parou, e aí na próxima vez, se você quiser recomeçar daqui. Eu sugiro o seguinte, como a semana que vem eu não estou com vocês, né? Isso. Que vocês façam essa leitura de novo. E aí você me diz, Cristina, se há necessidade da gente retomar um ponto ou outro, senão quando eu retornar, eu já retorno no capítulo 20. Capítulo 20. Mas pode clarear uma coisinha ou outra só, mas vocês dão conta de terminar na semana que vem. Eu acho assim, que para terminar, a gente deveria deixar que cada um falasse muito assim rapidamente, ou algum comentário sobre o que foi tratado aqui, ou alguma experiência pessoal com relação ao assunto, né? Eu achei muito importante a história dos dois monges que a dona Lourdinha trouxe, né? Porque, na verdade, nós estamos caminhando igual lado a lado dos monges, né? Mas eu acho que o ponto mais importante que você nos tratou, nos deu hoje, Rubens, é dessa questão da mística. A Gita, a Bhagavad Gita, pode ser entendida como Sannyasa e Tyaga. Shuddha Sannyasa e Shuddha Tyaga. Então, é bom a gente ter isso em mente. Ou seja, tentar realizar essa renúncia, né, aos frutos da ação e a entrega, né, a dedicação total à divindade, à unidade, ao Atma, não é? Então, aí agora, se alguém quiser falar rapidamente, para a gente poder fechar, a dona Lourdinha fecha, né, dona Lourdinha? Solange, Ana, Verônica, a senhora também, dona Lourdinha, desculpa. Não. Eu acho que esses dois
tanto Tiago como Sannyasa estão assim, impregnados, tão próximos, né? Porque um é a renúncia das ações, né? E o outro também a abstração, é o desprendimento da ação. Então, às vezes eu fico pensando, querendo ver a diferença, mas não estou achando, acho que é a mesma coisa, não sei. Quase que a proposta é uma, só que aqui em dois termos diferentes, mas que vão chegar ao mesmo ponto comum, que é a libertação, a renúncia. Nossa, dona Lourdinha, perfeito. Eu acho que o que a senhora disse, que eu entendi, é que uma não pode se realizar sem a outra, né? Assim, parece que é necessário as duas, e aí não tem uma dualidade, né? As duas... É uma unidade. Uma unidade, é verdade. Mas as meninas aí vão querer falar, Ana, Verônica, Solange, a palavra está com vocês. Cristina, hoje eu só estou escutando, e aí absorvendo, e vou ler mais o texto, porque ele é bem complexo, né? Tá tudo certo, Cristina. Ok, meninas. É um desafio, né? Dia a dia pra gente. Solange? Eu quero agradecer, eu gostei muito desse capítulo, principalmente esse final aí que o Rubens falou, que as duas palavras que definem a Gita, eu gostei muito, né? E eu acho que os próximos capítulos que vão ser focados em Tiago, como eles falou, vão ser muito interessantes, porque a entrega, né, é uma coisa tão importante, a entrega à divindade é uma parte tão importante, né, do estudo do Gita. Então eu estou até mais entusiasmada para os próximos agora. Gostei muito, e do exemplo da Dona Ludinha também, é um exemplo que a gente tem que ter em mente mesmo, que é muito importante, né, gostei muito também. Por isso que, assim, em palavrinhas bem curtinhas, os mestres costumam dizer, né? Sannyasa e Tyaga, em duas palavras, renúncia e entrega, né? Que é a forma mais curtinha que eles arrumaram, mas para a gente entender que por trás disso está essa ideia, renúncia ao fruto de todas as nossas ações. Ou seja, não posso ter interesse. Quando eu estou agindo por um bem maior. E se eu, além disso, faço isso, consagrando a divindade, aí eu estou realizando também o aspecto de Tiago. E como a dona Lourdinha bem lembrou, são tão próximos, assim como são tão próximas duas sessões da Gita. Às vezes elas quase coincidem, porque tudo que é Sannyasa também é Tyaga. Agora, tem uma casquinha a mais em Tyaga que não está em Sannyasa. E é por isso que a gente precisa dessa outra palavra, que vai aparecer na síntese, que é esse aspecto que nós já estamos em comunhão com a divindade. Aí o que a gente realiza é Tyaga. Enquanto a gente está buscando essa comunhão, o que a gente realiza é Sannyasa. E é claro que a comunhão ela é crescente, né? Então a dona Lourdinha tem razão sempre, porque cada vez mais essa comunhão vai ser maior, cada vez mais. Então cada vez mais Sannyasa e Tyaga também se redefinem, no certo sentido. É complicado. Com certeza. Mas está bem, eu acho que ficou bem claro, e vamos reler o... Dona Lourdinha caiu. Dona Lourdinha, não, ela está aí, ela fechou o microfone. Não,
Ela caiu. Não é fechada. É porque os emissários já estão chamando a gente. É. Então vamos terminar, não é, Rubens? Podemos fazer por 3 vezes o pranava, né? Agradecendo a Mãe Divina, né, por ter nos inspirado e ter nos dado esse momento aqui tão singelo e puro, o qual a gente pretende seguir, né? Namaste, 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 Ananta. Namastê. Namastê. Boa tarde. Namastê. Gratidão, Rubens. Uma Obrigada. boa semana. Obrigada. Obrigada Boa semana pela para força. todos. Tudo de bom para você, Rubens. Feliz de te ver, Ana. Quanto Dá um tempo? abraço na esposa. Pra Pode você deixar. Vamos lá. de bom, Ana de Verônica. Tchau, gente. Tchau, Cris. Tchau, todo mundo.